Qualquer pessoa que já tenha dado um mergulho no mar ou que simplesmente tenha engolido um bocadinho de água por acidente sabe de uma coisa como facto inegável. A água é incrivelmente salgada. Não há como fugir disso. Mas o que muitas vezes nos escapa é que por trás daquele sabor tão familiar esconde-se um ciclo geológico absolutamente fascinante que tem vindo a moldear o nosso planeta desde o início dos tempos. Portanto, nesta nossa análise de hoje, vamos desvendar passo a passo o grande mistério do mar salgado. Ok, vamos então mergulhar nisto. A grande pergunta que nos vai guiar hoje é bastante simples, mas incrivelmente intrigante. De onde vem, afinal de contas, todo este sal? É o tipo de questão que nos obriga a olhar para a natureza de uma forma completamente diferente, porque não estamos a falar de um acontecimento rápido ou isolado. É uma autêntica viagem contínua que, por incrível que pareça, começa num sítio muito, muito longe do próprio oceano. E a resposta para este nosso mistério começa, surpreendentemente, a olhar para cima. No céu, tudo arranca com um processo muito simples: a chuva. Quando chove e a água atinge as rochas e os solos na terra, ela não serve apenas para molhar. A água atua como um solvente incrivelmente poderoso. Ela vai literalmente lavando e dissolvendo minúsculas quantidades de minerais que estão ali na superfície terrestre. E adivinhem o que compõe grande parte desses minerais? Exatamente, vários tipos de sais. A partir desse momento, a gravidade faz o resto do trabalho, arrastando essa água carregada de minerais até encontrar o seu caminho natural para os sistemas fluviais. E é exatamente aqui, nos rios, que se inicia uma viagem lenta, mas que não para nunca rumo ao oceano. Se quisermos criar uma imagem mental clara, podemos pensar nos rios como gigantescas passadeiras rolantes ou autênticas correias transportadoras da natureza. Sem parar, dia após dia, século após século, as correntes fluviais transportam silenciosamente estes sais dissolvidos das montanhas e planícies diretamente para o mar. E atenção a um detalhe muito curioso. A quantidade de sal que vai num rio num dado momento é tão pequena que é completamente imperceptível ao paladar humano. Mas o verdadeiro poder desta jornada, o grande segredo, reside na sua absoluta constância. Agora, o que é mesmo fascinante nesta história toda é o gigantesco contraste que acontece quando essa mesma água dos rios, que nos parece ser totalmente doce, chega por fim ao destino. Lá no meio do vasto oceano, sob o calor constante do sol, a água está sempre a evaporar. Ela sobe para a atmosfera para criar novas nuvens. Mas, e aqui está o ponto crucial, o sal não evapora. O sal fica para trás. Fica permanentemente preso ali na bacia oceânica. É um mecanismo de destilação gigantesco e implacável. A água limpa despede-se e o sal fica lá, a acumular-se. E para percebermos a verdadeira magnitude desta máquina natural, temos de alargar a nossa mente para uma escala planetária. Não estamos a falar de um ciclo de uns anos ou uns séculos, estamos a falar de milhões de anos. Literalmente, eras geológicas inteiras em que este ciclo de água a entrar carregada de minerais e a evaporar completamente pura se repete, sem falhar. Para pormos isto em perspectiva, se conseguíssemos extrair todo o sal que existe no oceano hoje e o espalhássemos por toda a terra firme do planeta, formaríamos uma camada tão alta como um prédio de 40 andares. É esta escala de tempo astronómica que transformou aquelas pitazas de sal invisíveis dos rios na massiva salinidade que o mar tem hoje. Mas vamos lá avançar e ver como isto se desenvolve um pouco mais, porque há um detalhe crucial. Os rios não fazem este trabalho do transporte sozinhos. O próprio fundo do mar é um caldeirão superativo de minerais. Se olharmos para as profundezas mais obscuras, encontramos fenómenos geológicos espetaculares, como vulcões submarinos e fontes hidrotermais. Estas aberturas no fundo do oceano funcionam como chaminés, a libertar fluxos contínuos de químicos e minerais diretamente para a água à sua volta. Ou seja, estamos a adicionar uma quantidade colossal de sais ao sistema, que vem diretamente do interior a ferver do nosso próprio planeta. Ora, chegamos a um ponto em que temos rios a despejar minerais sem parar de um lado e vulcões submarinos a expelir sais do outro. Seria super lógico pensar que o oceano iria ficar cada vez mais salgado até se transformar num ambiente densamente tóxico e inóspito, certo? Mas não, a natureza encontrou uma resolução simplesmente brilhante, um equilíbrio natural perfeito. Apesar desta entrada massiva e inesgotável de minerais, o nível de salinidade do oceano não aumenta de forma descontrolada. Porquê? Porque existe todo um conjunto de processos químicos complexos e organismos biológicos que passam a vida a remover ativamente uma grande parte desse sal da água, depositando-o de volta no fundo do mar com o passar do tempo. E ainda bem que assim é, porque é precisamente este equilíbrio perfeito que permite a existência de toda a incrível vida marinha que nós conhecemos.
O que no fundo nos leva a esta reflexão final fantástica. O oceano não é apenas muita água junta, é uma autêntica sopa mineral com milhões de anos mantida no equilíbrio perfeito pela própria dinâmica da Terra. Desde a mais suave gota de chuva que cai na montanha até à erupção violenta nas profundezas, tudo trabalha em conjunto nesta coreografia geológica para manter a harmonia. É daquelas coisas que maravilha a ciência todos os dias. E para quem adora descobrir as engrenagens que fazem nosso mundo funcionar, a subscrição aqui do Explicando o Mundo garante acesso a todos estes mistérios. Mas fica no ar uma grande provocação final para pensarmos. Com as alterações climáticas a mexerem com a taxa de evaporação global, será que esta nossa sopa mineral milenar vai conseguir manter o seu perfeito equilíbrio no futuro? Fica a reflexão. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse.